Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, nós estamos aqui mais um momento na presença de nosso Deus, podendo aprender com a sua palavra, amém? Hoje nós estaremos lendo Lucas de número 3 e olha que a palavra de Deus nos diz. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Tureia, e Traconites, e Elisônias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam um sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao do Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta. Voz do que clama no deserto, preparem um caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira do que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com os que não têm nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seus corações se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melque, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Zezequé, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressé, filho de Jorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de Er, e assim sucessivamente, irmãos. São aqui uma genealogia. Eu não vou ler inteiro para não ficar cansativo, mas aqui a gente vai entender, amém? Irmãos, a gente vê que aqui nessa pregação, aqui nessa introdução de Lucas de número 3, nós vemos claramente a respeito de João Batista preparando o caminho para o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o ministério de João Batista iniciou ali no deserto, próximo ao Jordão. Ele era um profeta diferente, porque aqui a gente entende que a sua missão era preparar o coração do povo para o ministério de Jesus Cristo. Então, João ele começava a pregação que confrontava o povo, trazendo o povo ao arrependimento, uma mudança de vida, uma mudança de atitude. E ele falava justamente aonde eram as
dificuldade das pessoas. Você pode ver que aqui a palavra de Deus separa por estilo de pessoas, né? Os religiosos, os soldados, né? Então cada tipo de pessoa que ia se apresentar a ele perguntando o que deveriam fazer, e ele falava justamente onde eles mais erravam. Então ali eles acreditavam, até por causa da autoridade que estava em João, eles acreditavam que o próprio João poderia ser o Cristo, o Messias, aquele ungido, enviado por Deus que o povo estava aguardando há tanto tempo. Mas ali João exortava todos eles para que eles pudessem ter realmente o arrependimento. Então, meus amados, a gente vê que o testemunho de João era tão forte, né, e carregado pelo poder de Deus, que ali as pessoas começavam a questionar a respeito se ele era o Cristo ou não. E isso é tão interessante que João Batista, ele não fez nenhum milagre, como Jesus fez, como os discípulos fez. Não, ele simplesmente estava pregando o arrependimento, as boas-vindas, as boas novas de que o Messias estava para ser revelado, né? Esse era a função dele, era uma voz profética que clamava no deserto, como diz lá em Isaías. Então João Batista diz que o Messias seria muito maior do que ele, né? Enquanto ele batiza as pessoas com a água, o Senhor Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, certo dia, enquanto João Batista estava batizando lá no Jordão, Jesus se apresentou a ele. Jesus chegou até a presença dele para ser batizado. E neste momento, quando ele estava batizando Jesus, e enquanto ele estava orando ali naquele momento, o Espírito Santo de Deus desceu sobre Jesus. E uma voz, quando se abriu os céus, disse audivelmente para todos ouvirem: "Este é meu filho amado, em quem me agrado." Então a gente vê, meus amados, que aqui se inicia o ministério de Jesus Cristo. Ele tinha quantos anos? 30 anos. É uma idade adulta para os judeus, no contexto daquela história. Eles passam a ser adultos completamente a partir dos 30 anos de idade. Então Jesus completou 30 anos, foi batizado e se iniciou o grande ministério dele aqui na terra, para trazer a mim e a você o ensinamento e a salvação. Amém? Posterior a isso, a gente vê aqui uma genealogia, né? Aqui Lucas estaria dando uma genealogia. A gente não sabe de fato, porque alguns estudiosos dizem que na genealogia atrás diz que é de José e essa é de Maria, né? Mateus fala da genealogia de José e Lucas fala da genealogia de Maria, mas nós não sabemos de fato, né? Essa explicação que foi a primeira vez proposta lá por Arnio de Viterbo no ano de 1490, é um erudito católico romano, e essa explicação foi aceita até por Lutero. Então a gente não sabe, né? Alguns aceitam, outros ainda têm dúvidas, mas é tudo uma conjectura, não temos a real certeza sobre a genealogia, mas acreditamos que seja assim. Amém? Então, meus amados, aqui está uma explicação do início, o início do ministério de nosso Jesus, essa coisa maravilhosa que ele fez por mim e por você, algo que não tem preço, algo que é para nos levarmos por todos os dias de nossa vida enquanto nós estivermos aqui nessa terra, né? Essa consideração, essa gratidão, e nós temos que fazer isso não só por palavras, mas sim também por atitudes, por conduta de vida. Em tudo isso nós temos que ser moldados pelo Espírito Santo de Deus para que nós possamos dar frutos para o reino de Deus. Pois aqui na palavra de Deus está dizendo, João Batista dizia: aquele que não dá frutos para o reino do Senhor será cortado e lançado para o fogo. Então, nossa obrigação, meus amados, é nos arrependermos do mal, nos arrependermos do mau caminho, né? Colocarmos a nossa vida diante do nosso Senhor, aceitar, a correção do Senhor, aceitar a salvação das nossas vidas, aceitar o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Sendo assim, meus amados, nós seremos limpos, justificados, e nós vamos dar frutos para o reino de Deus e teremos a salvação. Amém? Essa é a palavra de hoje. Eu creio que abençoa a tua vida. Por isso, meus irmãos, regozije-se na presença de Deus. Eu creio que Deus vai trazer cada dia mais um entendimento na tua casa, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu sou o evangelista Fábio Palini. Que Deus abençoe a tua casa e não deixe de compartilhar entre os seus amigos e seus irmãos. Amém? Fique com Deus.